Olá, amigos da Velocidade, sejam bem-vindos a mais um Velocidade Alternativo, seu resumo semanal do esporte a motor. Neste sábado tivemos o Grande Prêmio da Arábia Saudita no circuito urbano de Jeddah, uma das principais cidades do país do Oriente Médio, circuito à beira do Mar Vermelho, e você acompanha tudo a partir de agora aqui na Alternativa. Antes de falar do grande final de semana que nós tivemos, eu preciso lembrar você que o Clube de Membros da Alternativa está disponível por apenas R$ 2,99 ou o equivalente na sua moeda local. Pelo preço de um cafezinho, de um refrigerante, você ajuda o nosso trabalho, ganha acesso a emojis especiais e vídeos como esse, né? O Velocidade Alternativa chega primeiro para você. Abra a asa DRS, chegue na frente de todo mundo. Membro da Alternativa ganha sempre mais. E se você não puder colaborar, não tem problema. Deixe seu like e se inscreva no canal da Alternativa, que já ajuda também o nosso trabalho a chegar a muito mais gente, quase 40 mil inscritos por aqui. Bom, mais uma vez o final de semana teve aquele formato um pouco ortodoxo, vamos dizer assim, por conta de motivos religiosos e de logística. Quinta, sexta e sábado foram os dias com atividades de pista em Jeddah, né? O Ramadã começa neste final de semana e justamente a Arábia Saudita recebe milhões de peregrinos do Islã ao longo do mundo, então eles se dirigem principalmente a Meca, mas Jeddah também é parte desse caminho e a Fórmula 1, em respeito às tradições religiosas, adotou esse final de semana alternativo quinta, sexta e sábado. E já na quinta-feira nós vimos a Red Bull e a Aston Martin muito fortes. O Verstappen liderou a primeira sessão e o Alonso liderou a segunda, com a Ferrari muito próxima, aquela coisa que a gente já sabe. A Ferrari tem um carro muito bem encaixado para a classificação, mas na hora da corrida deixa a desejar. E aí, meus amigos, na sexta-feira, logo pela manhã, a gente teve um susto. O Carlos Sainz, que não participou do dia de mídia, né, as atividades antes do GP, geralmente eventos com patrocinadores, né, como o próprio nome diz, entrevistas com a imprensa, ele não participou de parte desse dia de mídia, mas na quinta-feira treinou normalmente. Aí na sexta de manhã chegou um susto, a informação de que o Carlos Sainz estava com apendicite, e você deve se lembrar do que aconteceu com o Albon em 2022. Apendicite não tem jeito, é ir direto do diagnóstico para a mesa de cirurgia. Tá tudo bem com o nosso Smooth Operator e ele já está andando, está participando normalmente. Saiu correndo do hospital para acompanhar a corrida com a pulseirinha do hospital no pulso, para se ter uma ideia de tanto que o menino estava doido para se estressar lá no paddock da Ferrari. Tudo bem com ele, mas deve perder aí Austrália, China, talvez todo o giro asiático, esse primeiro giro asiático, ele deve perder e voltar só lá no começo da fase europeia. Vai depender da recuperação, porque, vamos convir, cirurgia é invasivo. O apêndice é minimamente invasivo, mas ainda assim, até ele voltar à rotina de treinos, de malhação, de puxar ferro e simulador, vai demorar um pouquinho. Eu desejo aqui toda a recuperação do mundo para o Carlos Sainz. Bom, e aí, o que a Ferrari faz? Já que não vai ter o seu segundo piloto, aquele piloto demissionário, mas que somou mais pontos na etapa passada, quem a gente chama? Tem 3 reservas na Ferrari. Um deles estava disponível lá na Arábia Saudita, fazendo parte da Fórmula 2, e justamente este foi o escolhido. Oliver Bellman, de apenas 18 anos e 10 meses, foi o escolhido para guiar a Ferrari no restante do final de semana. O regulamento permite, ele teve apenas o treino livre 3 para se habituar com o carro, totalmente moldado para o Carlos Sainz, né? Todas as apostas estavam contra o menino. Motorização diferente da Fórmula 1 para a Fórmula 2, o carro muito diferente. Ele não tinha guiado carros desse ano, só fez treino livre 1 no ano passado, México e Abu Dhabi, mais carro da Haas, não era da Ferrari, motor Ferrari, mas não é a mesma coisa. Então tudo estava jogando contra o rapaz. Até os jogos de pneu, né, os compostos da Pirelli são diferentes da Fórmula 1 para a Fórmula 2. E aí, ele que tinha marcado a pole, né, largaria na frente neste sábado, na corrida longa da Fórmula 2, teve que ser sacado completamente do final de semana, não pôde somar mais pontos. E aí, melhor pra gente, como eu já vou falar. E aí o Oliver Bellman, de surpresa, ainda conseguiu marcar um tempo melhor do que eu esperava. 11º lugar para ele, num classificatório sem muitas surpresas. Alpine, Sauber, tudo lá para trás. E lá na frente, a Red Bull cravou a pole mais uma vez com o Verstappen, marcando um temporal, né, dando mostras de melhora em relação ao ano passado, a olhos vistos.
De novo, Leclerc vai largar na primeira fila e o Pérez fora da primeira fila. O caldo está azedando para ele essa renovação. Eu não sei se vai sair não. Mas aí passamos para o sábado, que já começou com excelentes notícias para o Brasil. O Enzo Fittipaldi herdou a terceira posição na corrida sprint, ele chegou em quarto, mas um dos carros à frente foi desclassificado e ele herdou a terceira colocação. E na corrida longa, meus amigos, pode acabar a temporada da Fórmula 2022-2024 agora. A ultrapassagem do ano é dele. Tem nome e sobrenome. Enzo Fittipaldi, nas voltas finais, brigando por posições, ele simplesmente jantou dois adversários na curva 1 por fora, com total DNA Fittipaldi, e foi lá e venceu a corrida longa, levou o hino nacional brasileiro para o alto do pódio, muito emocionado. 10 dias, né, de perder o seu tio, o gigante Wilson Fittipaldi. O Enzo vai lá e consegue esse resultado maravilhoso. Pulou para a segunda colocação na classificação de pilotos da Fórmula 2. Olho no nosso tubarãozinho na sequência da temporada. E aí passamos finalmente para a corrida da Fórmula 1. Mas teve gente que não conseguiu aproveitar não. Pierre Gasly mal largou e já teve problemas com o câmbio. Teve que abandonar já na primeira volta, mas não foi ele o responsável por mudar a história da prova. Todos os pilotos, à exceção de Berman e Bottas, largaram de médios. Esses dois largaram de macios. E largada dentro do tradicional, Verstappen não foi superado pelo Leclerc. O Pérez já conseguiu a segunda colocação na quarta volta. E aí parecia que ia ser aquele esquema de 2023. A Red Bull se manda, a gente só vê os carros da Red Bull na largada e depois na hora da bandeirada. Não foi assim não. Sabe por quê? Porque ele, o homem, a lenda, o mago do entretenimento Lance Stroll, tratou de encher o seu carro na curva 22, ali pela volta 7, e provocou um safety car que revolucionou a prova. Quase todo mundo veio para os boxes trocar pneus, inclusive, como eu falei, Bottas e Berman foram salvos por esse safety car muito cedo e que puderam superar aí a desvantagem de pneus em relação a todo o grid. Nem todo mundo parou, os 4 pilotos não pararam, mas todo mundo colocou duro e eu já vou dar um spoiler aqui. Foi a única parada necessária ao longo de toda a prova. Nesse final de semana nós tivemos os compostos C2, C3 e C4 e ao contrário do que a Pirelli previa, o pneu duro teve uma durabilidade muito grande, até com os médios mesmo. O Guan Yu Zhou, por exemplo, fez 42 voltas de pneu médio. Impressionante. Infelizmente a equipe acabou estragando o final de prova dele, ele terminou nas últimas colocações. Mas entre os que não pararam, Norris e Hamilton foram as principais surpresas, né? Os carros de elite que acabaram sofrendo com o desgaste dos pneus médios e não conseguiram dar o pulo do gato que esperavam, né, em não parar lá no começo da prova, deixaram para parar a parada obrigatória do meio para o final. O Berman, como eu disse, largou em 11º e foi galgando posições, terminou a prova com um heróico 7º lugar. Eu preciso ressaltar também que o Alonso tirou leite de pedra com essa Aston Martin, que assim como a Ferrari, foi muito bem na classificação, mas sumiu na prova. O Alonso levou honrosos 10 pontos para a escuderia britânica. E, meus amigos, é claro que a sensação foi o Berman. 18 anos, 10 meses e 1 dia. Simplesmente o terceiro piloto mais jovem da história a largar em uma corrida de Fórmula 1 e também um dos mais jovens a pontuar logo na sua corrida de estreia, né? Segurou uma gelada, uma roubada e ainda assim conseguiram entregar excelente desempenho, se cacifando, quem sabe, para uma das vagas na Haas no ano que vem. Haas que é apoiada pela Ferrari, o Berman, piloto da academia Ferrari, como eu disse, uma reserva de luxo, que agora provavelmente vai ter mais uma chance, dependendo do que a Ferrari escolher para a carreira dele, se ele vai pilotar na Austrália, se a Ferrari vai trazer um outro dos seus reservas, o que ela vai fazer, eu não sei, só vamos descobrir nas próximas semanas, mas a primeira impressão foi muito boa do jovem britânico Oliver Berman. Olho nesse monstrinho para as próximas temporadas. E agora, meus amigos, antes de dizer que Verstappen ganhou e tudo mais, né, o que você já sabe, eu preciso dizer que o Leclerc foi lá e completou o pódio. Na falta do Sainz, outra Ferrari ocupou o terceiro lugar no pódio, foi o Charles Leclerc, que mesmo com o Pérez sendo punido por conta de barbeiragens no box,
não conseguiu se aproximar do Pérez, em nenhum momento postulou a segunda colocação. E aí, mais uma dobradinha da Red Bull, 30ª dobradinha da Red Bull, 100º pódio de Max Verstappen, e a pontuação, mais uma vez, só não foi perfeita porque Charles Leclerc foi lá e impediu, levando o ponto da volta mais rápida. Por falar em pontuação, vamos às classificações? Mundial de Pilotos tem Verstappen cada vez mais líder e mais perto do tetra, 51 pontos para o belga neerlandês. Sérgio Pérez, também da Red Bull, 36, Leclerc foi a 28, Russell tem 18 e Piastri 16 pontos. Mundial de Construtores tem a Red Bull, mais líder do que nunca, 87 pontos, Ferrari 49, McLaren passou a Mercedes e agora tem 28, a escuderia alemã agora soma 26 e a Aston Martin tem 13 pontos. Próxima corrida, meus amigos, não é semana que vem, vamos ter uma semana de descanso. O Grande Prêmio da Austrália será daqui a 2 finais de semana. Prepare o seu coração, prepare o seu café, o seu energético, porque você vai precisar. Começa um giro asiático e teremos aí provas na madrugada aqui no fuso de Brasília. Grande Prêmio da Austrália é um final de semana aqui no Brasil de 4 dias. Começa já na quinta-feira as emoções na Alternativa Esportes. Quinta-feira, 21 de março, 10 horas da noite no horário de Brasília. Na sexta-feira, aí na madrugada de quinta para sexta, 1h30 da manhã, voltaremos com o Treino Livre 2 no Albert Park. Ainda na sexta-feira, 10 horas da noite, o Treino Livre de número 3, e já na madrugada de sexta para sábado, 1h15 da manhã, sempre no horário de Brasília, o treino classificatório ganha aqui o canal da Alternativa Esportes. Largada no domingo será a 1 da manhã de 24 de março, horário de Brasília. Mas você já sabe, o maior pré-corrida da internet brasileira, 1h15, então 15 para meia-noite, de sábado para domingo, a sua balada é aqui na Alternativa Esportes e você vai ter todas as emoções. Final de semana com a gama mais macia, C3, C4 e C5, um circuito que mescla características de rua com de circuito tradicional. Vale muito a sua audiência, porque vai ser literalmente uma corrida de virar do avesso, né? Virar de cabeça para baixo todos os prognósticos. Vamos torcer para uma corrida ainda mais emocionante, que foi esse Grande Prêmio da Arábia Saudita. Porque você já sabe, meus amigos, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a Casa da Velocidade no YouTube. Até a próxima! Tchau, tchau, pessoal!